nós vamos falar sobre bens. Vamos lá, o nosso Dr. Vinícius vai dar essa aula pra gente. E se vocês tiverem alguma dúvida depois de assistirem o vídeo, olharem tudo, deixa um comentário ali pra gente. Mais uma aula de Direito Civil, discutindo direito. Hoje iremos falar sobre bens. Agradecer ao novo sócio, José Gabriel, os colaboradores do nosso empenho aqui no YouTube. Obrigado a vocês que assistem. Os autores conceituam coisa como tudo que pode satisfazer uma necessidade do homem. Já bem designa aquela coisa útil ao homem quando economicamente falando, ok? Do ponto de vista do direito, bens são valores materiais e imateriais que podem ser objeto de uma reação do direito, uma reação jurídica, segundo Washington de Barros. Bem, toda relação jurídica entre dois sujeitos tem por objeto um bem, isso é fato, sobre o qual recaem direitos e obrigações, e vamos conhecê-los inteiramente. Bem, os bens materiais são aqueles que possuem existência física, são apalpáveis, por exemplo, essa cadeira, até eu, minhas pernas, José Gabriel. Bem, os bens imateriais têm existência fictícia e abstrata, não podem ser percebidos pelos sentidos humanos. É bom saber que, com o Código Civil de 2002, os bens eles foram divididos em classes, visando facilitar o estudo e aproximando os que apresentam particularidades em comum. Vejamos os bens imóveis segundo o artigo 79 ao artigo 81. Bem, bens imóveis são aqueles que podem ser removidos que não podem, ser removidos ou transportados de um lugar para o outro sem que haja o seu destruimento, sem que haja sua destruição. São divididos em 4 esferas. O A, por natureza, o exemplo, o solo e tudo que ali incorpora naturalmente. Por exemplo, também as árvores, o espaço aéreo, o subsolo. Bem, e a letra B, bens imóveis por acessão física, que são industrial artificial, aquilo que o homem construiu. Eu dou o exemplo de todo tipo de construção civil. E o bem por acessão intelectual, que conhecido como a nossa professora Marilena Diniz classifica esse item no Código Civil de 2002 como a classe das pertences, que foram utilizadas intencionalmente para a exploração industrial, uma forma de aformamento sobre aquele bem, por exemplo, essa sala. Os bens por acessão intelectual são as cadeiras, as mesas, elas fazem parte desse bem por naturalmente dito. E por último, por disposição legal, que para receber melhor proteção jurídica, a lei classifica como bens imóveis, por exemplo, a propriedade, usufruto, a uso, habitação. Vamos conhecer agora os bens móveis, que são aqueles que podem sim ser transportados de um lugar para o outro sem que haja sua destruição. Temos os bens móveis por natureza, que são aquelas corpóreas, aqueles bens corpóreos que podem transportar sem dano por força própria. Um exemplo são aqueles bichinhos companheiros que fazem au, au, miau, rau, esse tipo de coisa. São conhecidos como os bens semoventes. E os bens móveis propriamente dito, que são, por exemplo, um carro, uma cadeira, eles precisam de uma força para ser transportados. E os bens por antecipação. Bem, a vontade humana mobiliza os bens imóveis segundo a finalidade econômica. Por exemplo, árvores, frutas, pedras e metais aderentes a imóveis são bens móveis, que separados para fins humanos tornam-se móveis. E por último, por determinação também legal, direitos reais sobre bens móveis e ações correspondentes, por exemplo, os direitos autorais. E vamos partir agora para o estudo dos bens fungíveis e infungíveis, do artigo 85 do Código Civil. Vamos classificar os bens fungíveis, que são aqueles que podem ser substituídos por outro da mesma espécie, substância ou quantidade. Ao contrário disso, os bens infungíveis é totalmente o oposto dos bens fungíveis, não podem ser trocados por esses itens que eu acabei de falar. E o bem consumível e inconsumível do artigo 86 do Código Civil. Consumível são bens móveis a destruição não acontece imediatamente. Por exemplo, um caminhão, um carro. Você não destrói, você pode usar várias vezes, são consumíveis. E o inconsumível é exatamente o oposto do consumível. Bens indivisíveis e divisíveis, do artigo 86 e 88 do Código Civil.
Bem, divisíveis são os bens que podem se partir em porções reais e distintas, formando cada qual um todo perfeito. E indivisíveis são aqueles opostos, que não podem ser igualmente feitos os bens consumíveis. Por exemplo, um cavalo ou um touro reprodutor. Eles não podem ser trocados, não podem ser divididos. Ok? E por fim, os bens reciprocamente consideráveis. No artigo 92 e 97 do Código Civil, vamos começar com os principais, que são os bens que existem por si, abstrata ou concretamente, independe de outros, por exemplo, o solo, o crédito. Bem, os bens acessórios são os bens que dependem desses bens reciprocamente consideráveis, que são os principais, por exemplo, uma árvore em relação ao solo. Okay? Os frutos, que são bens que a utilidade que a coisa produz periodicamente, nascem e renascem da coisa e sua percepção mantém intacta a substância do bem que as rega. Okay? Os naturais, a própria força orgânica da coisa. Exemplo, frutos animais óbvios, o natural pensa no orgânico do ser vivo. E os industriais, engenho humano e produção de uma fábrica. Os civis são os juros e aluguéis. Okay? E lembrando que o bem de família no Código Civil de 26, na parte do bem, todavia, hoje, um dia ele se encontra em outra classe, ele não estava na parte de bens, e foi agora na parte da família, a partir do Código Civil de 2002. Antes da gente terminar, eu só queria deixar uma perguntinha para vocês. Energia elétrica é um bem imóvel ou não é? Se é, o porquê, e se não é, o porquê. Respondem aí pra gente lá no comentário. Só queria pedir para vocês continuarem seguindo a gente, comentando, curtindo nossa página no Facebook e no Instagram. Bom, pessoal, obrigado a todos. Obrigado a todos vocês. Um beijo.